irmãos, hoje já na sexta-feira da 9ª semana após o domingo de Pentecostes, celebramos hoje na igreja a comemoração de Santo Ágabo e São Enes. Esses dois santos, quase não falados, quase esquecidos na igreja, na sua comemoração e no novo calendário do Concílio Vaticano II, eles foram praticamente esquecidos. Mas nós conservamos a comemoração, ou seja, a memória desses dois santos. Quem são esses santos? Ágabo e Sêneca. Eles foram dois mártires, por isso nós usamos hoje o paramento vermelho. Foram dois mártires orientais. Provavelmente eles eram persas. Hoje, na Pérsia, nós encontramos o atual país Irã. O seu culto no cemitério de Pontiano, na estrada perto de Porto de Ostia, dá a entender que foram martirizados em Roma. No século XI, os seus corpos foram trasladados para a igreja de São Marcos. E hoje nós nos deparamos com essas duas pessoas, essas duas personalidades, esses dois mártires. Pouco se conhece da vida desses santos, assim como nós desconhecemos das vidas de muitos santos, de muitas pessoas que talvez não fossem canonizadas, mas que viveram uma vida santa, uma vida de martírio na igreja. Quantas pessoas que nós conhecemos, anônimas, que frequentam as nossas assembleias, que vêm à missa e que muitas vezes passam despercebidas pela nossa vida. Às vezes nem sentimos a sua presença na comunidade, na paróquia. Quantas senhoras de idade velhinhas, quantos velhinhos, quantas pessoas humildes que viveram uma vida de santidade e muitas vezes são anônimas, nós nem sabemos os seus nomes na comunidade. Às vezes, sendo naqueles últimos bancos, vão-se embora e muitas vezes, ou sempre, não nos preocupamos com essas pessoas. Nós temos que ser acolhedores, temos que ir ao encontro das pessoas, dos nossos irmãos na igreja. A vida comunitária na paróquia não pode ser resumida a grupos de pastorais ou simplesmente de movimentos. Nós temos que ir ao encontro, conhecer cada pessoa que adentra ao templo de Deus e que sentam nos bancos voltados para o Santíssimo. Às vezes temos certos preconceitos em relação a certas pessoas na igreja, ou por serem idosas, ou por se vestirem pobres, por serem pessoas humildes. Prestigiamos muitas vezes as pessoas que têm posses, que têm propriedades, pessoas de bom poder aquisitivo. Temos que ter cuidado com as pessoas, amá-las como elas são e acolhê-las como se deve. Hoje, na primeira leitura que nós ouvimos, que é a segunda carta aos Coríntios, que coincidentemente tem sido a leitura nessa semana, no ofício das leituras, que é uma carta muito densa de espiritualidade que São Paulo passa para a igreja de Corinto, que serve para toda a igreja, porque é a palavra de Deus. Encontramos essas palavras muito apropriadas para a liturgia que nós estamos celebrando nesse momento. Diz o apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4 ao 10. Irmãos, mostremos-nos em todas as coisas como ministros de Deus. Vejam, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, todo o nosso comportamento, a nossa postura tem que ser na dignidade, pautadas todos como ministros de Deus. O que significa isso? Como servidores do Senhor. Como assim São Paulo quer nos dizer? Ele aqui explicita na constância indefectível. O que é constância indefectível? Perseverança nos momentos mesmo mais contraditórios. Indefectível significa que não tem defeito, que não tem oscilação, que não é variável, ela é constante. Então a perseverança tem que ser ali constante, sem defeito, sem mácula. Ser na constância indefectível nas provas,
nas necessidades, nos apertos, nos açoites, nas prisões, nos motins, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na castidade, na ciência, na longanimidade, na mansidão, pelo Espírito Santo, na caridade sincera, na palavra da verdade, pelo poder de Deus, com as armas ofensivas e defensivas da santidade, entre a honra e a humilhação, na má reputação e no bom nome, tido como impostores, apesar de verdadeiros, como ignorados, apesar de bem conhecidos, como moribundos, ou seja, que estão prestes a morrer, apesar de bem vivos, como castigados, mas sem chegarmos a morrer, como entristecidos, apesar de sempre alegres, como indigentes, apesar de enriquecermos a tantos, como nada tendo, apesar de possuirmos tudo. Vejam como nós cristãos temos em nós a própria contradição. Sofremos, mas somos felizes. Somos perseguidos, mas não perseguimos ninguém. Nas adversidades, constância e perseverança. Essa tem que ser a atitude do verdadeiro cristão. Esse é o verdadeiro desafio daquele que segue a Cristo, ou seja, toda a sua vida é pautada, ela é solidificada na luz de Cristo, na fé que invade e perpassa o coração, na fé que ilumina a alma e exige de nós uma atitude, uma postura constante. Esse é o desafio do dia a dia. A nossa conversão, ela não pode ser estagnada, parada diante das adversidades. O maior inimigo que nós temos não é o demônio. O maior inimigo que nós temos não são os hereges ou os apóstolos. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Podemos até vencer Satanás, e vencemos muitas vezes quando queremos, fugindo das tentações e pedindo a graça de Deus. Podemos contraditar e contra-argumentar até os hereges que nos afrontam, mas o pior inimigo, aquele que nos engana e que nos faz tropeçar no caminho da perfeição, somos nós mesmos. Nós mesmos nos atrapalhamos, nós mesmos nos sabotamos, nós mesmos nos traímos. Quantas vezes saímos do confessionário com um propósito de perfeição, com um propósito de não mais pecar, de não mais ofender a Deus, no propósito de amar o irmão, e logo em seguida, pouco tempo depois, às vezes dentro de poucos momentos, somos primeiros a cometer os mesmos erros. Somos primeiros a nos sabotear nós mesmos. Somos primeiros a colocar o pé diante de nós mesmos e cairmos, e o tombo é muito feio. Muitos falam comigo, mas padre, eu fico desorientado, dá vontade de desanimar. Jamais desanimar. Jamais entregar os pombos. A própria palavra desanimar significa tirar a alma. Desanimar, tirar a alma. Quando você tira a alma, o que acontece? Vira um cadáver. Uma pessoa desanimada é um cadáver ambulante, uma pessoa morta. Você pode se cansar, você pode se afadigar, você pode até, uma palavra moderna, você pode se estressar, mas jamais você pode desanimar e jamais perder o entusiasmo. A própria palavra entusiasmo significa enteos, ou seja, ter Deus dentro de você. A pessoa que não tem entusiasmo, ou seja, que não tem Deus dentro de si, é uma pessoa vazia. Então nós temos que sempre, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de adversidade, nos momentos de fraqueza, nos momentos de provação, jamais podemos desanimar. Nós temos que ter essa perspectiva progressiva e dinâmica da conversão, de cada dia ser melhor, de cada dia melhorar, de não ser o melhor, mas ser melhor, de estar a serviço do outro, de perdoar o outro, de amar e acolher o outro. Essa é a atitude do convertido. E primeiro, antes de converter os outros, ele tem que converter-se a si próprio.
E o que diz o Evangelho de hoje, que nós acabamos também de ouvir? O Evangelho de hoje é do evangelista São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Diz o evangelista: naquele tempo, vendo Jesus aquela multidão, subiu ao monte, e tendo-se sentado, aproximaram dele os seus discípulos. Começando então a falar, ensinava-os nestes termos: bem-aventurados os pobres em espírito, não é de espírito. Há uma diferença em pobre de espírito e pobre em espírito. O pobre de espírito é a pessoa desleixada, é a pessoa indiferente a Deus, é a pessoa que não tem nada a dar ao outro, é a pessoa que não se abre a Deus, é a pessoa medíocre, é a pessoa entregue aos seus caprichos e aos seus vícios. Esse é o pobre de espírito. O pobre em espírito é aquele que busca a Deus, que não é apegado aos bens terrenos, que não é apegado ao bem-estar humano, é aquele que se despoja de si mesmo e em espírito se entrega a Deus na sua total pobreza humana, na sua total pobreza espiritual. Esse pobre em espírito é a esse que se refere nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os pobres em espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Vejam, por causa de mim, por causa de Jesus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. A nossa vida não é voltada para este mundo. Não existe felicidade no mundo. Não existe prazeres verdadeiramente santos neste mundo. O que existe nesse mundo é ilusão. O que existe nesse mundo é mentira. O que existe nesse mundo é o simulacro, é a falsidade, é a pirataria da verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade nós encontraremos somente no céu. E as bem-aventuranças que Jesus aqui promete para aqueles que de fato vivem a sua palavra, que o seguem com disponibilidade, com aqueles que se entregam a Ele de coração aberto, para aqueles que creem na sua palavra, para aqueles que o amam de verdade. Porque o amor de Cristo transforma os corações. O amor de Cristo exige que você transforme a sua vida dentro desse redemoinho, desse torvelinho do Espírito Santo, que é justamente o Espírito que transforma, o Espírito que converte e que nos faz perseverantes neste caminho em rumo ao reino do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.